Estudaremos agora para que servem os gráficos, como criar, como melhorar o visual do seu gráfico e como trabalhar da melhor forma dentro do Excel. Como as tabelas podem possuir muitos dados e se tornar difíceis de entender, usamos gráficos para chamar atenção, para que nós possamos fazer uma comparação de valores. Com essa tabela aqui de notas bimestrais aberta, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o nome e o primeiro bimestre. Selecionando esse local aqui, eu vou aplicar um gráfico para essas informações. Com o conjunto de células selecionados, eu vou na guia Inserir, no comando de gráfico, aqui eu tenho as principais opções de gráfico. O gráfico que nós vamos colocar é esse gráfico aqui, em barras. Vou clicar aqui nesta seta e ele me mostra a coluna 2D ou coluna 3D. A mais usada é essa 3D. Vou clicar aqui, ele já apareceu meu gráfico aqui. Colocando o mouse aqui na área do gráfico, veja que ele aparece a seta de 4 pontas. Clicando e arrastando para o lado, vou posicioná-lo aqui ao lado da minha tabela. E ele tem como título primeiro BIM. Dou um clique, ele seleciona o título do gráfico. Se eu quiser alterar este título, eu dou um clique duplo. E aí é só apagar e digitar novamente. Dando um clique fora, ele aplica o título que você quis. Veja que nesse gráfico eu estou apenas mostrando as notas do primeiro bimestre referenciado a cada aluno. Se eu quiser alterar e aplicar a todos os outros bimestres, eu posso fazer o seguinte. Com o gráfico selecionado, eu vou aqui na guia Design. Na guia Design ele mostra a opção Dados. E eu venho aqui, ó, Selecionar Dados. Clicando em Selecionar Dados, ele me mostra o intervalo de dados do gráfico. Aqui está mostrando que o gráfico está sendo aplicado da célula B4 até a célula C9. Clicando aqui, agora eu vou selecionar minha tabela até o quarto bimestre. Selecionando o meu conjunto de células, ele mostra que eu venho de B4 até F9. Tiro aqui a seleção, clique em OK e ele aplica as outras notas dos 4 bimestres. Agora veja que todas as outras notas estão acrescentadas. Só que o título tem que mudar. Dá um clique duplo, vou apagar o que tem dentro e vou digitar um outro título. Notas bimestrais. Dá um clique fora e ele me mostra todas as minhas notas bimestrais. Para que eu possa alterar os valores do gráfico novamente, ainda com o gráfico selecionado, na guia Design, vou selecionar dados. Selecionando os dados, eu vou vir aqui, procurar qual intervalo eu quero. Eu vou selecionar aqui a primeira coluna. Segurando Ctrl no seu teclado, seleciona a outra coluna. Ok? Então eu selecionei a primeira coluna, pressionei Ctrl no meu teclado. O Ctrl é a tecla no canto inferior esquerdo, CTRL, pressione ela e selecione a outra coluna. Vejo que com a tecla Ctrl pressionada, eu posso pular algumas células e selecionar uma célula lá na frente. E veja como ficou aqui na minha seleção de dados. Primeiramente ele vai aplicar um gráfico da B4 até a B9, junto com um gráfico da G4 até a G9. Tirando aqui a opção de intervalo, clicando em OK, ele vai me mostrar agora somente o valor da média de cada aluno. Vou clicar aqui no título, dar um clique duplo, vou apagar e vou mudar o título para Médias dos Alunos. Clico fora e eu tenho aqui a minha média. Para que eu possa alterar a cor dessas colunas aqui, eu dou um clique uma vez nela, vejo que selecionou todas. Para que eu possa alterar a cor, eu posso vir aqui. Com elas selecionadas, na guia Design, eu venho aqui em Alterar Cores. E aqui eu tenho cores já pré-definidas para o meu gráfico. Vejo a cor que eu mais me identifico e escolho. Caso você não queira essas cores, é só dar um outro clique. Agora ele seleciona individualmente, dá um clique duplo. Vai abrir esta caixa de diálogo aqui ao lado. Você vem no balde, vem na opção preenchimento e aqui tem a opção de cor e o baldinho de tinta. Clica aqui e escolhe a cor que você quer. Escolheu, fecha e veja como ficou. E assim você pode aplicar para as outras cores também. Ainda com o nosso gráfico selecionado, eu posso alterar o tipo do gráfico. Caso eu não queira mais essa opção de barras, ainda aqui na guia Design, venho aqui nessa opção, alterar tipo de gráfico. Clicando aqui, ele vai me mostrar os outros gráficos que estão aqui. Vou escolher a opção Pixar. Clicar em OK e veja como ele aplicou. Só que este gráfico não tem legenda e eu não sei o que essas cores estão representando. O que é que eu vou fazer com isso? Com o gráfico relacionado, eu vou aqui em adicionar elementos do gráfico. Aqui ele me mostra rótulo de dados.
e eu vou aplicar aqui. Ele me mostra se eu quero no centro, um pouco mais na extremidade interna, ou do lado de fora, ou melhor ajuste. E aqui também eu tenho a opção de mostrar meu rótulo de dados bem explicativo, representando cada um. Eu vou escolher essa opção aqui e vejo como ficou. O Paulo 18%, Pedro 22%, Gabriel 19%, Júlia 20% e Sandra 21%. Ainda com o gráfico selecionado, vou adicionar um outro elemento, uma legenda. Posso adicionar à direita, posso adicionar superior, à esquerda ou inferior. Normalmente, a direita é a melhor opção. Então, pessoal, esta aqui é somente a primeira aula sobre gráfico no Excel. Nas próximas aulas, nós veremos mais recursos de gráficos dentro do Excel 2013. Até a próxima, pessoal.